No Saber Direito desta semana, Flávio Grutti traz um curso sobre direito civil. Durante as 5 aulas, o professor abordará a prática nas ações indenizatórias, os aspectos dos contratos no direito civil e as fraudes nas partilhas de bens no divórcio. A aula 5 começa agora. Estamos de volta na nossa aula número 5, a última, e a gente vai abordar um tema muito sensível, que são as fraudes nas partilhas de bens quando o divórcio está bem litigioso. Eu tenho muitas dicas para passar para vocês. Eu sou Flávio Grutti, eu sou advogado, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, e eu convido você a me acessar, a me seguir nas minhas redes sociais, @Flávio Grutti, Instagram, Facebook e YouTube. Esta aula, assim como as anteriores, poderão ser vistas e revistas quantas vezes vocês quiserem no YouTube da TV Justiça. Eu recomendo, porque muitas dicas, muito conteúdo de vida foi passado. E hoje nós temos que iniciar a nossa aula número 5 falando um pouquinho de vida. Quando a gente fala em direito das famílias, nós temos que abordar um pouquinho do comportamento humano, um pouquinho da vida, como ela é, até parafraseando Nelson Rodrigues. É engraçado, quando nós vamos casar, nós fazemos vários cursos de noivos, nós escolhemos várias formas de festas, bandas, mas eu acho que seria necessário um curso sobre regime de bens. Regimes de bens de casamento. Basicamente é assim, se você vai até o cartório, abre teu processo, habilitação, e se você nada disser, vai vigorar o regime supletivo, ordinário, comum no Brasil, que é o regime de comunhão parcial de bens. Agora, se você e seu noivo ou sua noiva optarem por algum regime diverso da comunhão parcial de bens, a exemplo da separação absoluta, da comunhão universal de bens ou até da participação final nos aquestos, obrigatoriamente será necessário um pacto antinupcial, que é feito em outro cartório, no cartório de notas. Para casar, cartório de registro de nascimento, cartório civil. Se você vai fazer o pacto antinupcial, você tem que ir antes a outro cartório, o cartório de notas. E aí você vai estabelecer algum regime diverso da comunhão parcial de bens. Muito bem, vamos supor que você, agora eu vou singularizar, que você casou-se no regime de comunhão parcial de bens. Foi vivendo, vieram os filhos. O casamento foi esfriando, mas você continuou vivendo, porque você estava esperando os seus filhos crescerem. Enquanto os seus filhos não crescessem, você tinha que aguentar, suportar ou apenas sobreviver àquele casamento que já estava gélido, frio, insensível. De repente o seu filho cresceu, já está adolescente, já sabe o que quer, ou pelo menos acha que sabe o que quer, como todo bom adolescente, ou até chegou à fase adulta. Daí você percebeu que seu casamento não tem mais sentido, porque o sentido do seu casamento até então era esperar os filhos crescerem. Depois que chega a adolescência ou a maioridade, não há mais sentido. E você vê que seu casamento acabou. Porque casamento, gente, acaba lentamente. Casamento não acaba de uma vez, é lentamente. Quando o casal divorcia, na verdade, está chancelando uma situação que já aconteceu, lá atrás. É muito comum, aqui no nosso contexto brasileiro, aquela família tradicional, na qual o homem é o mantenedor da casa, o produtor de riquezas, e a mulher não é a mantenedora da casa no ponto de vista financeiro, mas é a administradora do lar, é a que orienta, que educa, que dá todo o suporte para o marido fluir e a família crescer, para atingir aquele padrão de qualidade devida de vida, ou pelo menos perto disso. É evidente que esse exemplo também cabe no inverso, a mulher mantenedora e o homem cuidando do lar.
As famílias odiernas, as famílias modernas, já não têm aquela massiva preponderância do homem como mantenedor da família do ponto de vista financeiro. As famílias estão em transformação, mas, didaticamente, até para facilitar a minha concordância verbo-nominal, eu vou utilizar esse exemplo, como o homem mantenedor e a mulher cuidando do lar, até que chegou um momento, passados 15, 20, 30 anos, que ela viu que o casamento acabou. E ela não se preparou para o mercado de trabalho. Ela não tem qualificação técnica, ela não tem nenhuma qualificação ou experiência profissional. Tudo foi o homem, padrão de vida legal, tudo correndo muito bem, mas ela não se preparou, ou melhor, ela até tinha, por exemplo, um título, bacharel em Direito, até tinha inscrição na ordem, mas nunca advogou. Não cuidou sequer de alargar o círculo social, de fazer relacionamento. A vida dela era intramuros, marido, filho, filho, marido, marido, filho. E ela viu o casamento chegar ao fim. Conjuntamente, ela também viu o padrão de vida da família sendo reduzido. E ela casada no regime de comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial de bens, como todos sabem, você separa o passado, aglutina o presente e o futuro. Tudo que foi adquirido após o casamento, ou na vigência do casamento, para ser mais claro, constitui aquesto. Aquesto significa tudo aquilo que foi adquirido onerosamente pelo casal na constância do casamento. Por presunção de esforço comum, é meio a meio. Não importa se o homem deu 99% e a mulher 1%. No momento do divórcio, é meio a meio. Regime de comunhão parcial de bens que eu estou falando. O que se excetua? Os bens particulares. O que seriam os bens particulares? Aquilo que um ou outro já possuía antes do casamento. Aquilo que, ainda que na constância do casamento, tenha sido obtido por doação ou por sucessão. Ou aquilo que foi subrogado no seu lugar. Subrogação significa substituição, tomar o lugar de. Então imagine, por exemplo, que antes do casamento, aquele homem tivesse um carro esportivo de 100 mil reais. Na constância do casamento, ele vendeu esse carro de 100 mil reais e comprou outro de luxo também de 100 mil reais. Percebe? Houve uma substituição daquele bem anterior, que era bem particular. Houve uma substituição por outro do mesmo valor de 100 mil reais. Então, se acontecer a partilha, a mulher não terá direito à partilha desse carro que foi subrogado no lugar do outro. Agora, se neste mesmo exemplo ele vende esse carro que custava 100 mil reais, agora ele vende na constância do casamento e compra outro carro de 150 mil reais, 50 mil reais é acréscimo, 50 mil reais constitui aquesto. E se houver um divórcio com partilha, o que vai acontecer? O homem vai ter direito a 125 mil e a mulher a 25 mil, porque vai mear apenas o que foi acréscimo, os 50 mil. Joia? Então, assim caminha a humanidade no regime de comunhão parcial de bens. Agora tem um problema, gente. Quando o casamento está próximo de acabar, aquele que é o mantenedor, de que eu estou dando um exemplo, não estou falando que toda família é assim, pelo amor de Deus. Mas quando você já começa a visualizar, a enxergar o divórcio, não é nem no fim do túnel, no meio do túnel, você já começa a se preocupar com o dinheiro. Crise financeira e dinheiro é o que mais separa casal no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Isso não é IBGE que diz, isso foi a minha visão empírica, o que eu vejo ao longo de 30 anos de profissão. Quando o homem, no meu exemplo, começa a visualizar que o divórcio virá, ele começa a pensar o seguinte: o quê? Eu trabalho há 30 anos, eu que produzi todo esse império aqui, não é justo que agora, ela que nada fez, leve metade. E eu vou ter que recomeçar do zero, ou pelo menos do quase zero, com 50 anos. Não, eu vou dar um jeito nisso. Aí começam as fraudes. Aí começam as ocultações de patrimônio. É nesse momento que aquela mulher que não cuidou da vida profissional começa a ver
que fez uma grande besteira. E aí chega nos advogados, familistas, desesperadas ou desesperados, para a gente tentar evitar as fraudes nas partilhas de bens, para que seja mantida a dignidade daquela ou daquele que doravante vai ter que viver sem o apoio financeiro de quem sempre cuidou da sua vida. Isso é muito sério, gente, é muito importante. Casamento é bom, viver a dois é bom, ter família é fundamental. Mas o casal tem que falar de dinheiro, tem que falar de patrimônio, sem melindres, porque o casamento é um contrato, é um negócio jurídico. E o divórcio é a rescisão antecipada desse contrato. E como toda rescisão antecipada de contrato, existem os consectários, as consequências. Quando você for pensar em divorciar, você tem que olhar para dentro da sua casa, do seu lar, e para fora. Como será a minha vida sem ele ou sem ela? Eu vou ter que viver sem o dinheiro dele ou dela. Então tem que olhar para dentro e tem que olhar para fora. Nesse contexto, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês das principais fraudes ou tentativas de fraude nas partilhas. Primeiro, quando há o risco da ocultação. Em direito civil, nós chamamos de reserva mental. Todo mundo tem o eu real e o eu social. Eu, Flávio, tenho o meu eu real, como eu me apresento na minha família. Pode ser que eu tenha o eu social, como eu me apresento aqui na frente das câmeras, como eu me apresento no meu círculo social profissional. Assim, mais uma vez, caminha a humanidade. Muito bem, na reserva mental, você já começa a visualizar, como eu disse, o divórcio. E você já começa a praticar atos de ocultação dos bens. Existem várias formas. Você pode começar a dilapidar o patrimônio do casal. Ou dilapidar gastando tudo, formando dívidas, para que no momento da partilha não haja nada para ser dividido. Sim, existem cônjuges que fazem isso. O barco afundou, mas eu vou destruir tudo. Ela não tem condições de emergir novamente. Eu tenho. Ela nunca trabalhou, sempre viveu às minhas custas. Eu quero mais é que sangre até morrer. Dentro dos lares acontecem coisas terríveis, intramuros, que nós vemos as verdadeiras violências psicológicas e financeiras. Isso é fato. Outro ponto que você começa a perceber que o patrimônio está sendo ocultado. A família vai perdendo o padrão de vida. As dívidas começam a se avolumarem. Em contrapartida, você começa a ver parentes próximos do seu marido ou da sua esposa andando de carros ou fazendo viagens ou comprando imóveis que sabidamente não teriam dinheiro para comprar. Mas isso dentro daquele casamento, aquele contexto em crise, porque enquanto estiverem felizes, nós não conseguimos perceber nada de anormal. Mas o que é mais comum? Quando o patrimônio sai da esfera do casal e é alojado, entre aspas, em empresas. Ou seja, você retira da pessoa física e coloca na pessoa jurídica. E aí, no momento do divórcio, o que você percebe? Aquele padrão de vida elevado, ele existe porque a pessoa jurídica pagava todas as contas. Dito de outra forma, o que acontece muito? No momento da partilha de bens, não existe nada em nome do homem, nada em nome da mulher. Também não estou falando que foi formada a holding familiar, mas está tudo na sociedade limitada, em alguma sociedade empresária ou alguma empresa individual. E às vezes você não tem o que partilhar, porque a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. Olha que coisa, o padrão de vida já era. Você quer partilha, não tem nada em nome do seu marido, está tudo em nome da empresa. Aí você vai falar assim, ótimo, legal, beleza. A empresa também é minha, depende, nem sempre, não é bem assim. O melhor é prevenir, se prevenir, conhecer realmente a realidade da família. Então vejam, gente, quando existem riscos objetivos de que o marido, administrador exclusivo das riquezas do casal, está dilapidando o patrimônio,
você tem a possibilidade de pedir uma tutela de urgência com fundamento no artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil. Mas não basta apenas uma mera desconfiança. Você tem que apontar coisas, acontecimentos e fatos objetivos que indiquem que naquele momento, ou seja, os fatos têm que ser contemporâneos, está havendo uma dilapidação do patrimônio. Se não for assim, não se consegue a tutela de urgência. Na tutela de urgência, o juiz não vai exaurir o mérito, é apenas o pontapé inicial. Ele eventualmente pode conceder uma tutela de urgência para salvaguardar aquele direito que você espera ser provado lá na frente. Existe uma situação plausível, passível de ser provada lá na frente. A ameaça, ela é iminente. A ameaça é iminente e ela também é futura. Então, por exemplo, se aqueles atos que estão sendo perpetrados pelo marido e mantenedor da família, eles são normais, ou seja, há 1 ano, 2 anos, que tudo vem naquela normalidade, isso não suporta uma tutela de urgência. Agora, se recentemente, de forma contemporânea, atual, aqueles atos vêm sendo feitos de maneira normal, de repente a empresa passa a comprar imóveis, de repente a empresa renova a frota, de repente a empresa assume contratos que aparentemente não tem condições de arcar, você já pode visualizar, quem sabe, diante do contexto familiar turbulento, que fraudes estão em andamento. E quando as fraudes estão em andamento, normalmente há uma pulverização no pomar das frutas cítricas. Eu estou romantizando, gente, mas são os laranjas. Quer ver um exemplo? Perto do divórcio, após a separação de fato, o seu cunhado, a sua cunhada passa a andar em carro de luxo alemão. Você sabe que não tem dinheiro. Você sabe que o padrão de vida é menor. Em contrapartida, o seu padrão de vida, você é mulher que está ali cuidando dos filhos, ou o marido, mas pode ser a mulher ser a mantenedora, está experimentando um decréscimo do seu padrão de vida. Ao redor do seu marido ou da sua esposa, você vê uma elevação no padrão de vida, mas o seu está diminuindo. É sinal de que há algo errado. Ou após a separação de fato, o seu marido pode dizer o seguinte: olha, eu não tenho direito, não tenho dinheiro para pagar a pensão alimentícia que você me pede. Não tenho, eu estou em dificuldades, mas começa a andar em carro de luxo. Ué, como é que pode? Não, esse carro de luxo não é meu. Esse carro de luxo é do meu sócio, ou é do meu irmão, ou é da minha irmã, ou é do meu pai. O que é isso? Indícios gritantes de fraude. Tem como discutir isso? Tem como discutir isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Não é nada fácil. Mas o que eu quero que fique bem claro para você, que está perto de uma situação de divórcio, há de se ter uma preparação prévia ao divórcio. Há de se ter uma preparação prévia em relação à partilha. Se você passou 20, 30 anos sem se atentar quais eram as condições reais financeiras da família, você está errado. Porque no eventual divórcio, o seu padrão de vida vai despencar. E o patrimônio não estará em nome da pessoa física, e sim de uma empresa. E daí vem vários óbices para serem impostos na partilha para diminuir o que você tem direito. Um exemplo bem frequente, que vai me vindo aqui à mente e eu vou lançando, são coisas que eu vivi, por exemplo, né? Marido e esposa estão tentando entabular um acordo. O divórcio consensual, ele é mais interessante porque numa única ação você discute o rompimento do vínculo matrimonial, que é o divórcio, você discute partilha, guarda, convivência e alimentos, se for consensual. Se for litigioso, você precisa de 3 ações em regra. Uma para discutir divórcio e partilha, outra para discutir alimentos, outra para discutir guarda e convivência. Então, no momento que você está tentando um acordo, você coloca ativos e passivos, porque se partilha o bom e o ruim. Se partilham os direitos, mas também os deveres e as obrigações.
E é nesse momento que, às vezes, o mantenedor da família, o mantenedor financeiro, fala o seguinte: olha, nós estamos endividados, nós temos 1 milhão na conta corrente e nós temos que dividir isso não meio a meio, porque tem uma dívida aqui enorme de 600 mil reais. Mas dívida de quem? Dívida de quem? Dívida da empresa. Aí vem o pulo do gato. A dívida da empresa não é a dívida da família. São patrimônios distintos. Vou repetir que isso é importante. A dívida da empresa não é a dívida da família. Tanto que, na eventual inadimplência da pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica é que vai sofrer eventuais ações de execuções ou eventuais ações de cobranças. Muitas vezes, o esperto administrador exclusivo da riqueza da família, ou a administradora, repito, não quero generalizar com homem ou com mulher, todas as situações são factíveis de acontecer, mas eles chegam numa situação e que impõe isso à mulher e a mulher acredita. Não é assim que funciona. Vamos separar o patrimônio da PJ e o patrimônio da pessoa física. Mas aí a mulher pode pensar assim, olha, eu tenho direito àquelas cotas. Vamos imaginar que o marido tenha 50% de uma grande sociedade empresária, uma sociedade por cotas limitadas. Aí o marido fala, tudo bem, eu tenho 50% da empresa A, então você, como a minha esposa, você tem direito a 25%. O capital integralizado é de 100 mil reais, então eu vou te dar 50 mil. Perceberam a maldade? Não se leva em conta, nesse mistério, o valor nominal das cotas que foram integralizadas. Se leva em conta, nesse contexto, quanto custa a empresa. Atenção que isso é muito importante, tá? Quando você, botar no popular, você abre uma empresa, ou você registra uma sociedade empresária, você coloca o capital inicial de 100 mil reais, por exemplo. E você, como um dos sócios, você tem 50%, você declara que você integralizou 50 mil reais, seja com aporte de recursos financeiros, seja com aporte de algum bem que lhe pertence. Passaram-se 5, 10, 15 anos, chegou o momento do divórcio. Aí que o marido fala? Não, eu vou te dar os 25%. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar os 50 mil reais, eu vou jogar o índice de correção monetária oficial, oficial, que o tribunal usa. E a gente divide meio a meio, ó, deu 75, vamos pegar 75, vamos dividir. Só que não, gente, só que não. Para você apurar o valor de uma empresa, você tem que levar em contexto tudo que aquela empresa representa, tanto os bens materiais quanto os bens imateriais. Explico. Os bens imateriais, o nome que ela tem, a clientela que ela tem, a repercussão no mercado que ela tem, ou seja, aquele prestígio que aquela empresa goza naquele mercado em que atua. Outro ponto, você tem que levar em conta também o valor dos bens patrimoniais, maquinário, os veículos, a sede, a mobília. Tudo isso é colocado num grande caldeirão que nós chamamos de fundo do comércio, é como a doutrina utiliza. A doutrina anterior dava outro nome, mas vai e vem, chamam de fundo de comércio, que é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que vão determinar qual é o valor daquela empresa e também qual é o valor de cada cota. Então, não aceitem que sejam, objetivando, impostas as dívidas da pessoa jurídica sobre a pessoa física a título de dívida do casal, porque não é do casal, é da empresa. Para fim de partilha, você não leve em consideração o valor integralizado na abertura da sociedade, mas você tem que fazer uma apuração. E essa apuração, ela é bem complexa, é o artigo 600, parágrafo único do Código de Processo Civil, na qual um perito vai fazer uma pesquisa, uma análise de tudo isso que eu falei, para, ao final, estabelecer o valor. É briga para muitos anos e os honorários do perito não costumam ser muito baixos, são merecidos, porque é uma atividade bem difícil. Por isso que uma bela composição de um acordo é sempre mais interessante.
Fica ligado nisso. Agora, tem outro ponto também. Imaginem que aquela empresa seja anterior ao casamento. Explico. O marido, esse mesmo mantenedor exclusivo, antes do casamento já tinha 50% daquela empresa famosíssima no ramo de calçados. Eu estou chutando, gente, é exemplo. Antes do casamento. Então, o que você leva em conta? Essas cotas havidas antes do casamento revestem-se da natureza de bens particulares, portanto, não integram a ameação no futuro divórcio acumulado com partilha. Muitos falam o seguinte: ok, Flávio, as cotas são anteriores, mas durante o nosso casamento eu cuidei tão bem daquele homem ou daquela mulher que ele trabalhou tanto que aquelas cotas quadruplicaram de preço. Então, a valorização das cotas, aí eu tenho dinheiro, aí eu tenho direito. Só que não. O STJ já pacificou também o entendimento de que a valorização das cotas da sociedade, e eu estou no contexto de que elas são bens particulares, não significa fruto civil. Ou seja, não significa que a mulher teria direito a essa valorização, porque subentende-se que a valorização decorreu da própria atividade econômica, não por causa do esforço presumido da mulher, mas sim por causa do esforço de todos aqueles que compuseram e que compõem a sociedade empresária e que juntos trabalharam para fomentar a sua capilaridade no mercado e assim obter uma elevação do seu preço de mercado. Entenderam a diferença? Isso é muito sensível, isso tem que ser muito bem entendido. Joia, vamos lá. Olha, só um detalhe que eu estava me esquecendo aqui. Quando a gente pede uma tutela de urgência para salvaguardar o patrimônio que vai ser objeto da partilha, é raro o juiz deferir a tutela de urgência, porque essa prova objetiva do que está acontecendo nem sempre é fácil. Nós, advogados, diante da negativa do juiz de primeiro grau, costumamos a recorrer, interpor agravo de instrumento, que de igual modo não costuma ser provido. Por quê? Porque se o tribunal prover, pode haver uma supressão de instância. Quero dizer com isso que essa matéria normalmente demanda uma dilação probatória. Dilação probatória significa uma produção de prova complexa que envolve testemunha, envolve perícia, etc. Mas se aqueles riscos forem gritantes, evidentes, aí nós conseguimos sim algumas medidas de salvaguarda. A exemplo do arresto dos bens. O marido, de repente, começa a vender tudo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. E aí você vê que o patrimônio está sendo pulverizado, está acabando. E aí, quando você faz o arrolamento, você vai colocar tudo que constitui o patrimônio do casal. E aquilo não vai poder ser vendido até o término da partilha. Isso é uma das salvaguardas para que nós consigamos a indisponibilidade dos bens. Quando os bens somem, inclusive, a gente pode até conseguir sequestro, no bom sentido, tá? Sequestro não é crime não, sequestro civil. E nós também temos outras formas de conseguir a indisponibilidade. Nós temos que provar, nesse sentido, o fumus boni iuris. Por exemplo, se eu tenho um casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, é inconteste o meu direito à ameação daquilo que foi adquirido na constância do casamento, certo? Pode ser aferido por documentos? Pode ser aferido por documentos. Por exemplo, escrituras, pesquisas em DETRANS para ver a existência de carros, tudo isso você pode conseguir de modo preparatório para aparelhar a sua futura ação de divórcio com partilha e conseguir alguma tutela de salvaguarda dos bens para que não sejam eventualmente pulverizados no pomar das frutas cítricas, que são os laranjas, né? Eu sempre brinco assim. Gente, olha, existe também, atenção, as ideias vão vindo, são coisas que eu já vivi. Imaginemos que nós tenhamos um cidadão que ele se dedica à agropecuária, compra e vende boi, tá? Ou então um sujeito que se dedica ao comércio de veículos. Aí a mulher tem provas objetivas de que ele está pulverizando o patrimônio. Vamos lá, ele arrumou uma amante,
Arrumou um amante, está presenteando o amante com tudo. Ou então está enriquecendo os irmãos, a mãe e o pai, e você está caindo o padrão de vida. Você vê que há algo de errado no paraíso e você pede ao juiz que seja bloqueado todo o dinheiro em conta corrente. Por quê? Porque até a data da separação de fato, não é até a data do divórcio, não, atenção, até a data da separação de fato, o que estiver na conta corrente é aquesto. O que estiver na conta corrente será dividido meio a meio por presunção de esforço comum no regime de comunhão parcial de bens. A separação de fato é um marco divisor da comunicabilidade de bens. A separação de fato é que põe fim ao regime de bens, não é o divórcio. O divórcio rompe o vínculo matrimonial, mas a separação de fato põe fim ao regime. Portanto, até a separação de fato, o que está na conta corrente, você que é casado no regime de comunhão parcial de bens, você tem direito. E diante da pulverização no pomar das frutas cítricas, você pede o bloqueio de tudo, ou de 80%. O juiz costuma dar se as provas forem objetivas, mas não de tudo. Por quê? Por causa do dano reverso. O que seria o dano reverso no caso? Se aquele homem, por exemplo, o administrador exclusivo da riqueza do casal, precisa desse capital de giro até para a produção de mais riqueza. E aí? Se você tira todo o capital de giro dele, você não vai mais pagar suas contas, o cartão de crédito vai estourar, você não vai conseguir alimentos, você não vai conseguir se manter. Então você não pode asfixiar o produtor de riquezas a ponto de ele não mais produzir riqueza e você, que está querendo salvaguardar o seu patrimônio, ficar, ditado antigo, revelador da idade, a ver navios. Você tem que tomar cuidado. Olha, divórcio e partilha é um mecanismo de freios e contrapesos. Às vezes, por sentimento de vingança, você quer acabar com o teu cônjuge, mas você também não pode asfixiar, porque senão, se você não tem dinheiro para sobreviver, se você não tem profissão, você também vai morrer asfixiado. Então, você pensa nisso. Divórcio tem que ter estratégia. Divórcio tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que olhar para dentro e tem que olhar para fora. O day after, o dia seguinte, você tem que pensar nisso, tá certo? Bom, deixe-me ver aqui. Se falta algo de importante, a busca de ativos financeiros. E como que você faz a busca de ativos financeiros? Gente, quando eu falo ativos financeiros, eu falo de dinheiro em conta corrente e também aplicações. Normalmente, o administrador exclusivo dos recursos não te dá acesso ao verdadeiro patrimônio financeiro da família. E como que você vai conseguir saber quanto que tem na conta corrente? Normalmente, quando ingressamos com a ação de divórcio, acumulado com partilha de bens, e pedimos em tutela de urgência algumas salvaguardas para garantir a futura partilha, a exemplo do arresto, do sequestro, nós pedimos também que o sistema Sisbajude seja consultado. Antigamente chamava Bacenjude, agora é Sisbajude, para fazer uma pesquisa geral e ver quantas contas correntes tem em nome do seu marido ou da sua esposa. A depender do valor, o juiz pode bloquear parte desse valor, observado aquela possibilidade do dano reverso que eu acabei de falar, do agropecuarista ou do comerciante de veículos. Então, a consulta ao Sisbajude é importante. Aí o juiz consulta, é um sistema de busca do judiciário, ele vai averiguar quanto que tem na conta corrente e, conforme o caso concreto, ele vai fazer o bloqueio dos ativos financeiros de X, de Y e de Z. Não sei, cada caso é um caso. Também é muito interessante, quando você está pensando no divórcio, se há empresa, se é um casal empresário, mas você é apenas o sócio nanico daquela sociedade empresária. O que é o sócio nanico? Às vezes o marido tem 99%, você tem 1%. Você não participa de nada, você está com o seu nome lá apenas para aquela sociedade não ser unipessoal, apenas para ter 2 sócios e assim ter uma tributação mais adequada. Então, o que você pode fazer? Faz uma pesquisa, sim, no próprio Google, lança lá contratos da empresa tal, e você começa a ver quais os contratos existem, quais os contratos que foram firmados, por exemplo, com o governo, e quais são os valores dos contratos, e cadê o dinheiro desses contratos.
Então, é um mecanismo que você vai ter que fazer o link. O advogado especializado sabe te ajudar nesse sentido. Mas, sobretudo, você tem que observar. Você tem que sentir quando a situação está ruim, como vai ser o day after e como que você vai fazer a preparação para saber exatamente como você vai garantir a sua sobrevivência após o divórcio, certo? Bom, vamos aqui seguir, porque eu estou um pouquinho preocupado com o tempo. Isso é importante, olha. Se você verifica que toda a riqueza da família vem daquelas duas empresas e você desconfia que há alguma movimentação anormal, por exemplo, a empresa está em nome do filho, está em nome da filha, que não tem nada a ver com aquele empreendimento, mas o nome consta do contrato social. Em algum momento eles foram inseridos por meio de uma alteração contratual, um aditivo. Mas você não tem nada, você não pode se imiscuir, se intrometer, você não tem como acessar a realidade financeira. Muitos cônjuges nessa situação pedem para que nós, advogados familistas, consigamos algum provimento judicial para forçar a sua entrada como sócio naquela sociedade ou para que você assuma a administração daquela sociedade, só que não dá, tá? Quando você tem uma sociedade, você também tem uma affectio societatis, ou seja, uma afeição para ser sócio. Tem que lembrar o seguinte, se o seu marido ou sua esposa é sócio daquela sociedade, existem mais donos. Então o juiz não vai pegar você e jogar de paraquedas como sócio daquela sociedade. Porque o ingresso e a saída de sócios também tem previsões contratuais daquela pessoa jurídica. Quando a situação está muito feia, o que nós pedimos? Que um administrador provisório assuma a administração daquela empresa. Para quê? Para limitar o poder do seu marido ou da sua esposa que está dilapidando o patrimônio. E o administrador provisório, ele é técnico e ele vai prestar contas. E aí você salvaguarda o seu patrimônio. Então, esta é uma das medidas que podemos fazer quando há uma confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica. O que hoje mais tem quando a família vive de atividade de empreendedorismo é que o marido ou a esposa que toca a empresa mistura o pagamento das contas da PJ e da família com aquele dinheiro que vai entrando. Acaba fazendo isso. Aí no momento do divórcio e da partilha vem aquele medo, porque a mulher ou o marido, conforme o polo, vai dizer: eu tenho um trunfo para acabar com você. Você fez confusão patrimonial, você certamente cometeu fraude fiscal, você deve ter cometido fraude contábil. E aí começa a fazer barganha, chantagem. Olha, gente, eu já vi cada coisa no momento da partilha, por isso que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser preparado, certo? Vamos seguir aqui, que eu estou preocupado com o tempo. Já falamos das cotas adquiridas, dos laranjas, do valor de mercado, da perícia. Agora nós vamos falar da questão relacionada à cessão de cotas. O que acontece também, tá? Quando o divórcio se aproxima, o que vai acontecer? De repente, aquele sujeito tem 40% de uma sociedade empresária. E tendo esses 40% da sociedade empresária, depois da separação de fato, lembra que eu falei que a separação de fato é o marco divisor da comunicabilidade de bens? Ele faz uma cessão graciosa para o seu cunhado, ou para o pai, ou para a mãe. Quando ele faz uma cessão graciosa, eu estou dizendo que é uma cessão gratuita, mas ele faz uma simulação de um contrato de compra e venda, de uma cessão onerosa. Dito de outra forma, vou me colocar aqui como personagem. Eu começo a perceber que meu casamento vai ruir. Eu não quero que a minha esposa receba as minhas cotas por meio de partilha, por presunção de esforço comum. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cessão das minhas cotas, uma cessão onerosa, só que graciosa, na verdade. Então, o que eu fiz? Uma simulação de um contrato de compra e venda ou de uma cessão onerosa, mas por meio de um instrumento que eu chamo de simulação de negócio jurídico. E a simulação de negócio jurídico é um ato nulo de pleno direito. Então, olha, todas as vezes que nós tivermos algum ato anulável, eu tenho por trás disso alguns requisitos.
Erro, dolo e coação são os mais comuns. Quando eu tiver uma simulação, eu tenho um ato nulo de pleno direito. Ele não é anulável, ele é nulo. O vício é tão grave que jamais poderia ter surtido algum efeito. Outro ponto que me veio aqui à mente agora. Imaginemos que você descobre que o seu cunhado é o laranja do seu marido na utilização daquele carro importado, daquele carro alemão. Tá? A situação fática é exatamente essa. Flávio, como é que eu faço para provar isso? Eu estou no meio do divórcio, a briga está intensa. E aí, eu estou pensando, Flávio, em você apresentar uma petição. Nós, advogados, sofremos muito hoje com o Dr. Google, né? O cliente já vai no Google, já vem com a solução e quer impor. Mas calma, se você contratou um advogado técnico, você tem que ouvir o advogado técnico. Ele é o responsável pela condução da causa. Numa situação como essa, o cliente chega para mim e fala assim, Flávio, eu quero que você peça ao juiz de família que está conduzindo o divórcio que ele impõe uma restrição à venda desse carro e também uma restrição à circulação desse carro, removendo o carro para o depósito público ou que eu fique como fiel depositária. Porque eu conheço o irmão do meu marido. O irmão do meu marido é duro. O irmão do meu marido não tem dinheiro para andar em carro importado alemão. Isso é fraude. Ele sempre foi assim. Eu falei, mas o carro está em nome de quem? O carro está em nome dele, do cunhado. Não está em nome do meu marido, ele não é besta. Eu falei, pois é, só que não. O juiz de família, ele não vai discutir isso. O juiz de família, ele só vai julgar ou homologar partilha de bem, móvel e imóvel que efetivamente esteja em nome do homem ou da mulher. Ou do homem ou da mulher se for uma relação homoafetiva. Se tiver em nome de terceiros, o juiz de família, ele não vai decidir, porque lhe falta competência nesse objetivo. A jurisdição do juiz de família, nesse ponto, é limitado. E aí, Flávio, o que eu vou fazer numa situação como essa? Bom, se você tem uma situação na qual você desconfia, mais do que desconfia, que você tenha certeza que aquele carro foi doado pelo ex-marido para aquele seu cunhado, você vai ter que ingressar com uma ação no cível, não é no juiz de família. Lá no cível, você vai ter que chamar o seu cunhado querido para ingressar na lide no polo passivo. Sem linguagem técnica, o seu cunhado ele vai ser um dos réus naquela ação, que você vai dizer, olha juiz, eu quero que ao final Vossa Excelência reconheça que esse carro não é do meu cunhado, apesar de estar em nome dele, que esse carro, na verdade, é meu e dele, então tem que ser dividido. Porque você tem que dar o direito para o seu cunhado se defender, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ao final, se você vencer aquela ação, aí sim aquele imóvel, aquele carro, ele vai ser partilhado, mas a outra ação de divórcio e partilha já pode até ter terminado. Você vai discutir isso no cível com a participação obrigatória do seu cunhado, tá certo? Bom, vamos seguir aqui com a nossa estratégia aqui de fraude nas partilhas. Outro ponto muito importante. Já ouviu falar de sobrepartilha? Sobrepartilha. Nós temos a partilha e a sobrepartilha é uma partilha que vem após. É a própria acepção da palavra. A sobrepartilha, ela tem cabimento quando são descobertos bens que eram desconhecidos ao tempo da partilha. Ou seja, vamos supor aqui no exemplo do João e da Maria. No momento da partilha, foi feito um acordo de divórcio, foram arrolados de modo consensual todos os bens que existiam naquele momento. João e Maria assinaram o acordo, o juiz homologou o acordo. Ou ainda foi feito esse acordo no modo extrajudicial, que é possível diante de alguns requisitos. Muito bem, lá na frente a Maria descobre que João ocultou 2 carros que estavam noutro estado e agora ela tem prova irrefutável disso. Bom, ela desconhecia ao tempo da partilha que existiam outros carros. Mas ela descobriu depois.
Então, se ela desconhecia e descobriu, ela vai ingressar com uma ação de sobrepartilha. Dentro desse contexto, o que me perguntam bastante? Ô Flávio, foi feita a partilha. Se descobriu que existia isso, ao invés de fazer uma sobrepartilha, não é melhor anular toda a partilha? Porque se o João ocultou aqueles 2 carros, amigo, ele deve ter um monte de coisa oculta aí por esse Brasil. Deve? Pode? Não sei. Olha, para você anular uma partilha, em tese, basta que você alegue erro. O que seria o erro? O erro seria justamente o desconhecimento do acervo patrimonial, dos aquestos, do acervo partilhável. Então, se você incorreu em algum erro, você pode anular toda aquela partilha. Mas existe um prazo para esse objetivo, existe um prazo decadencial. Salvo engano, são 4 anos, prazo decadencial. Se passar desse prazo de 4 anos, decaiu o direito, aí já era. Então, veja, é melhor, se aquela partilha foi favorável para você, que você a mantenha e faça apenas a sobrepartilha desses 2 carros. Agora, se você realmente souber da existência de muitos bens que foram esquecidos, aí é melhor anular tudo e fazer tudo novamente, porque você levará vantagem certamente, tá certo? Assunto denso, assunto muito rico, assunto que comporta várias ilações, e se. É um assunto realmente muito denso e muito sensível, porque todo mundo que está no processo de divórcio e está discutindo partilha está em sofrimento. Ninguém casa para separar, ninguém firma um contrato para ser rescindido antes do tempo. Mas, às vezes, acontece. Diante disso, vamos testar o seu conhecimento. Eu vou chamar aqui 3 perguntas do quiz da nossa 5ª e última aula. Havendo fraude na partilha de bens e depois de sentenciado o feito e transitado em julgado, poderá o cônjuge lesado anular a partilha em face do erro, ingressar com a sobrepartilha, mesmo sabendo da existência de bens não arrolados, ingressar com a ação declaratória de nulidade, a partilha será considerada ineficaz independentemente de provocação da parte lesada. E aí, qual a alternativa que você acha que é a correta? Anular a partilha em face de erro. Não precisa nem repetir, né? Nós acabamos de discorrer a respeito desse assunto e só acrescentando um ponto importante, tá? Na sobrepartilha, você não pode, tem um requisito fundamental. Se você conhecia a existência daquele bem, você não pode sobrepartilhar. Você só pode sobrepartilhar se você desconhecia a existência daquele bem. É isso. É uma regra de ouro, tá? Então vamos lá. Sobrepartilha. Você só pode utilizar desse recurso se você não conhecia aquele bem. Agora, se você conhecia aquele bem, assinou a partilha e disse que não há mais bens a serem partilhados, acabou, tá certo? Pergunta número 2. O cônjuge descobre que o outro promoveu a cessão a terceiros de forma graciosa. Nesse cenário, deverá requerer ao juiz de família que declare a nulidade da cessão de direitos, requerer ao juiz da família que reconheça a ineficácia da cessão, ingressar com outra ação autônoma no juízo comum e assim incluir o terceiro no polo passivo como réu, né, para se defender, ou nada poderá fazer em face da teoria da aparência. Também acabamos de falar, acertou quem lançou a alternativa C. Falamos bastante a respeito disso. Lembre-se sempre que juiz de família é um juízo especializado. Só vai julgar ou homologar a partilha de bens que efetivamente estejam em nome dos cônjuges que estão em processo de divórcio. Se tem confusão, vai brigar no cível. Da mesma forma, quando se trata de ação de inventário, se tem discussão sobre a qualidade de herdeiro, se tem discussão sobre alguma fraude na partilha, vai discutir no cível. O juízo especializado tem jurisdição contida, não atira para todos os lados. O juiz ordinário comum é o juízo cível. Lembre-se sempre disso. Às vezes nós erramos no endereçamento das petições iniciais,
os nossos clientes perdem algum tempo. É interessante, quando houver confusão desse naipe, que se investigue antes como é a praxe do judiciário do seu estado a respeito da lei de organização judiciária para ingressar e distribuir a ação de maneira correta, tá? Terceira pergunta. O cônjuge descobre, após a separação de fato, que o outro, o administrador dos bens e das riquezas do casal, está dilapidando o patrimônio e o ocultando em PJs. Nessa hipótese, o que o lesado poderá fazer? Requerer ao juízo de família que o autorize a administrar a sociedade empresarial que está sendo utilizada, ingressar com pedido de intervenção na sociedade, assumindo a administração, proceder à desconsideração da pessoa jurídica e proceder à desconsideração inversa da pessoa jurídica. Acertou quem colocou a alternativa D. A desconsideração da personalidade jurídica é por meio de um incidente. Tem que ter requisito objetivo. Então, sempre que houver indícios de ocultação do patrimônio da família em PJs, a desconsideração da personalidade jurídica inversa é o caminho adequado. E assim nós concluímos a nossa aula número 5. Foram 5 encontros de muito conteúdo. Lembra, na aula número 1 e na aula número 2, nós falamos sobre responsabilidade civil, com muitos exemplos práticos, demos muitas dicas relacionadas às ações indenizatórias. Nas aulas de número 3 e número 4, nós abordamos as questões sobre os contratos, com uma ênfase bem forte nos princípios informadores de ordem pública e de ordem privada. Também fizemos um passeio em vários institutos importantes, a exemplo das AAs, das cláusulas penais, da questão de revisão, da questão de reajuste, da questão das rescisões dos contratos na modalidade resilição e resolução. E, finalmente, agora, na aula número 5, nós abordamos um conteúdo, quiçá, o mais denso dos nossos encontros, porque envolve família, porque envolve a sua vida, porque envolve um sonho que, de repente, não deu certo. E daí, junto com o sonho, às vezes vem o pesadelo, que são as fraudes nas partilhas. Nós vivemos num mundo material, nós não vivemos num mundo espiritual ainda, nós não vivemos em Nárnia. Então, nós temos que estar muito atento à questão patrimonial da família, porque os casamentos não são infinitos, eles são finitos. Vai acabar em algum momento, seja pelo evento morte, seja pelo evento divórcio. Então, eu procurei, nesta aula número 5, traçar um panorama geral, para que, doravante, você fique pelo menos atento ou atenta às reais condições financeiras da família. Divórcio e partilha de bens tem que ser pensado, tem que meditar. Repito, é a terceira vez que eu falo isso. Tem que olhar para dentro e tem que olhar para fora. Tem que ter um olhar de 360 graus. Gente, uma palavra forte, uma frase forte. A confiança extrema, 100%, flerta com a ingenuidade. Pensa nisso. Vou repetir porque é importante. A confiança plena, 100% integral, flerta com a ingenuidade. Todos nós somos seres em processo de humanização. Todos nós estamos propensos a falhar, principalmente quando tem dinheiro na história. Portanto, se liga, estuda, se capacita, seja um profissional diferenciado, seja um marido, uma mulher dedicado, porém atento ao que está acontecendo na vida de vocês. A melhor forma de se defender é ter conteúdo. A melhor forma de ser interessante na vida é ter conteúdo. E a melhor forma de ter conteúdo é buscar informação, seja por meios de cursos de formação, cursos de treinamento, até por meio da busca por programas gratuitos com alcance social, como é o Saber Direito. Eu estou fazendo o Saber Direito pela segunda vez. E você não imagina a honra que eu tenho toda vez que eu sou chamado para vir aqui na TV Justiça. Uma equipe sensacional, uma equipe muito concisa, dedicada, que recebe nós, convidados, professores, com muita alegria, com muita dedicação. E é por isso que eu tentei passar para vocês toda a minha alegria e satisfação, primeiro por compartilhar entendimento. São 30 anos de profissão, são 30 anos de caminhada. Mas quando eu chego aqui, a energia dessa turma aqui é tão boa, eu espero ter transformado isso em energia para você. Quer ver essa aula novamente? Vai lá no site
da TV Justiça, no YouTube, melhor dizendo, me acompanha também no YouTube, no Instagram, no Facebook, @Flávio Grutti. Eu agradeço muito a sua atenção, eu agradeço muito a toda essa equipe que me ajudou nesses dias de maratona de gravação. Até a próxima, a gente se vê por aí. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.